Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre cadastro e análise de crédito? Um assunto complementa o outro, um assunto vai puxando o outro, certo? Vamos iniciar pelo cadastro. No cadastro, tem algumas informações que são essenciais, são informações que devem haver, são informações que não pode deixar de ser colhidas no momento de estar efetuando aí o cadastro do cliente, porque, como falei anteriormente, uma coisa vai puxando a outra. Caso necessário você entrar em contato com o cliente em algum momento, ou para fazer alguma correção, ou para fazer uma cobrança, ou para ofertar novos produtos, você precisa ter a informação daquele cliente de forma correta e de forma completa também. Quais são as informações que não pode deixar de ter no cadastro? Nome completo, dados pessoais, RG, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail. São formas de você ter todos os dados do cliente e estar trabalhando com ele, tanto durante uma concessão de um crédito ou como numa pós-venda, né? De estar ofertando também novos produtos, estar fazendo pesquisa de satisfação. Então, o cadastro do cliente ele é muito importante, porque é através dele que você vai poder manter um contato com o cliente, tá bom? E através desses dados coletados durante o preenchimento do cadastro, é que nós vamos poder fazer uma análise de crédito um pouquinho mais detalhada, ok? Na questão do cadastro, a gente fica se perguntando por que é bom ter um cadastro completo, por que é bom ter um cadastro bem feito. Primeiro, porque a gente vai ter a questão da avaliação do risco, certo? Através do cadastro, a gente vai ter todos os dados do cliente, vamos poder fazer ali as pesquisas, né, nos órgãos de proteção, fazer a pesquisa no cadastro positivo, e nós vamos estar ali avaliando o risco que é fazer uma negociação com esse cliente. Depois, pela questão do relacionamento, isso, o relacionamento com o cliente é muito importante. Por isso que quando você faz um cadastro, você precisa ter as informações completas, né? Data de aniversário. Tem clientes que eles gostam de receber, né? Felicitações no dia do seu aniversário. A questão também de você fazer um pós-venda, saber dele como foi a experiência de ter negociado com você ou comprado um certo tipo de produto com você. A questão também da eficiência operacional. Quando eu tenho esse cadastro completo do cliente, eu não vou precisar estar ligando, estar procurando saber informação e ter que estar corrigindo o cadastro e ter que estar refazendo. A gente sabe que, na maioria das vezes, refazer um processo, refazer um trabalho dá muito mais, tem muito mais dificuldade do que você fazer certo da primeira vez. Tem um ditado, né, bem antigo, que diz que quem não faz certo faz duas vezes, né? Então, assim, é muito melhor você fazer completinho, corretinho da primeira vez do que você ter um retrabalho de estar corrigindo informação que já deveria ter sido feita de forma correta da primeira vez, tá bom? Outra coisa, existe um setor, né, existe uma parte aí nessa questão do nosso assunto, que é o cadastro positivo, que esse cadastro positivo nada mais é do que um histórico que o cliente tem. Esse histórico vai dizer se ele é um bom pagador ou se ele é um mau pagador, se ele costuma pagar as coisas na data certa, se ele costuma deixar vencer as parcelas dele, se ele só paga depois de vencido, se é como se fosse o score dele ali, né? Onde vai mostrar para a gente a questão do histórico dele mesmo como cliente, né? E através desse cadastro positivo, nós vamos poder fazer avaliação de crédito, né? Ver se esse cliente pode ou não fechar uma negociação. Nós vamos poder oferecer oportunidades para ele, porque quando eu tenho um histórico, um bom histórico, né? Quando eu tenho um cadastro positivo nas entidades, me dá a oportunidade de ter relacionamento com várias instituições financeiras, né? E tem a questão também de mostrar a responsabilidade do cliente, porque lá nesse cadastro positivo mostra se ele costuma pagar na data, se ele costuma atrasar. Então, mostra o grau de responsabilidade desse cliente. Não sei vocês, mas às vezes a gente pega algum tipo de cliente que ele fala, eu atraso, mas eu pago. Só que instituição nenhuma quer que o cliente atrase, porque atraso de um dia, muitas vezes, já gera um prejuízo financeiro, né, para a instituição que concedeu um crédito ou prestou um serviço ou vendeu algum produto.
né? Então, assim, não existe essa questão de dizer eu atraso, eu pago com juros, mas eu pago. Então, tudo isso ele vai ficar ali no cadastro positivo do cliente quando ele tem essa questão dessa responsabilidade de pagar as parcelas dele, de pagar os compromissos dele na data certinha. Ok? Avançando então, a gente viu o quê? Que manter o cadastro do cliente atualizado vai nos permitir agilidade, tanto para contactar o cliente, caso necessário, quanto para vender um novo produto ou serviço, quanto para fazer uma cobrança. Então, é muito importante ter esse cadastro de cliente sempre atualizado, certo? E aí a gente já vai pular para a questão da análise de crédito. Para fazer análise, precisamos de quê, pessoal? Precisamos do cadastro. O cadastro precisa estar o quê? Completo e correto, né? Sempre conferindo com o cliente os dados. Seu telefone é esse, seu nome é esse, filiação. Precisa estar completíssimo o cadastro dele, tá bom? E aí, partindo daí, tendo o cadastro correto e completo, nós vamos fazer as análises de crédito, tá bom? A análise, a primeira coisa é a documental, né? As informações ali fornecidas pelo cliente, você precisa verificar junto ao documento dele se essas informações são verídicas, certo? A primeira etapa ao você estar fazendo um cadastro é essa: verificar se todas as informações que o cliente te forneceu, se essas informações são verídicas, tá bom? Depois é a consulta, né? Você vai consultar se todo o histórico desse cliente, se tudo que ele está te falando é verdade. Nessa consulta, você vai utilizar Receita Federal, né? O site que você pode estar consultando ali a regularidade do CPF dele. Você pode estar consultando ali os órgãos de proteção, né? E defesa ao consumidor, você pode estar consultando SPC, Serasa. Você pode também ver a questão dos indicadores, né? Que o cadastro positivo é muito importante nesse momento, ver se esse cliente ele tem responsabilidade, se ele costuma quitar suas responsabilidades, pagar tudo que ele se comprometeu a pagar na data certinha, ou se é daquele cliente mais relapso, mais relaxado, que costuma deixar os compromissos vencerem, só pagar depois, né? Então, assim, análise de crédito objetiva, ela vem para isso, justamente para você confrontar o que está no documento, essa análise feita documental, para ver se toda a informação é uma informação verídica, certo? E também de você ver os indicadores, sistemas, programas, métricas, né? Você vai fazer essa análise objetiva, é tudo que você tem de concreto, é tudo que você tem ali realmente como provar, né? Sistema me deu essa informação, seu documento me deu essa informação. Essa é a análise objetiva, tá bom? Fora isso, nós temos também uma análise subjetiva. Todo mundo que trabalha com atendimento ao cliente, ele tem essa questão desse feeling, né, de fazer essa análise subjetiva mesmo, que é você ver o perfil do cliente, né? Olha, o cliente me falou que ele pode pagar aqui uma parcela, digamos, sei lá, R$ 800, mas ele está me dizendo aqui que a renda mensal dele é 1.500. Como é que ele vai poder pagar uma parcela de R$ 800, sendo que ele já tem outros compromissos, né? Então, analisar, fazer essa análise de forma mais criteriosa mesmo, de forma equilibrada, sem pressa, sempre ouvir o cliente, né? Porque nessa análise subjetiva também, a gente vai levar em consideração a questão de relacionamento. Muitas vezes é um cliente que ele já vem encaminhado de algum outro lugar, que já é um bom pagador em outro lugar, né? Que ele já tem esse histórico e foi uma indicação para você, então isso deve ser levado em consideração, né? E também a intuição, né? Como eu falei anteriormente, o feeling. Eu olhei para aquele cliente, eu vi, ó, essa informação está desencontrada, é melhor você segurar um pouquinho, pesquisar um pouquinho mais a fundo e só depois você fechar negócio, depois que você ter certeza, né? Depois que você fez um cadastro bem feito, né? Que essa análise de crédito, essa análise de cliente, ela serve justamente para isso, para você poder fechar uma parceria, fechar um negócio, fazer uma venda, uma prestação de serviço de forma mais segura, mais tranquila, certo? Não sentiu segurança, é melhor não fazer. Outra questão que a gente pode falar também são as etapas, né, da análise de crédito. Quais são as etapas? Primeiro, a solicitação, né? O cliente tem que solicitar a compra ou o serviço, né? Depois dessa solicitação, nós vamos partir para quê? Para o
preenchimento de cadastro, que é como eu falei antes, temos que verificar documento, se as informações fornecidas pelos clientes, se elas estão ali de fato em conformidade com o documento apresentado, né? Depois dessa questão do cadastro, foi bem feito, foi completo, né? As informações são verídicas, aí sim, vamos para análise de crédito. Onde é que a gente vai fazer essa análise? Vamos usar cadastro positivo, vamos usar os órgãos de proteção aí, SPC, Serasa, vamos utilizar aí programas, né, bancos de dados. Hoje a gente sabe que tem muito essa questão de bancos de dados interligados, né, entre instituições financeiras. Então, são métricas que nós podemos utilizar para poder fazer essa análise de crédito, tá bom? E depois recebeu a solicitação, fez o cadastro do crédito, fez a análise do crédito, depois a gente vai com a decisão de fechar com esse cliente ou não, certo? Eu sempre gosto de deixar bem claro que o poder do sim e do não está na mão do credor, está na mão do vendedor, está na mão daquele que está prestando serviço. Se eu presto um serviço, recebi uma solicitação de um cliente, fiz uma análise e decidi que eu não quero ter parceria, não quero fechar negócio com esse cliente, o poder de dizer não é meu. Eu não sou obrigada a dizer sim para todo e qualquer cliente que chegar. Então é para isso que serve a análise, para a gente decidir se vai fechar negócio ou não. Ok, pessoal? E aí, só para poder a gente ficar bem fixo na nossa mente, essa questão do cadastro, é muito importante a identificação, gente. Sempre confira pelo documento, faça o cara crachá mesmo, vê se aquela pessoa que está ali é a mesma foto do documento que você está em mãos. Por quê? Porque hoje acontecem muitas fraudes, né? Muitos golpistas se aproveitam, às vezes, dos meios de facilidade em se preencher uma solicitação, um cadastro, que você precisa de fato. Chegou na sua mão, confira. Não deixa passar em branco, não deixa passar batido, não. Sempre confira mesmo, tá bom? Ver também a questão das referências, ver se esse cliente tem referência de outras instituições, ver a situação financeira, né? Faça um fluxo de caixa, se possível, ver quanto esse cliente recebe, qual é a fatia ali do recebimento dele, já está comprometido com outros créditos. Eu sempre falo, cliente, ele não só tem você de credor, o cliente só não toma serviço apenas com você. São várias outros lugares que talvez ele já tenha buscado um financiamento junto. E você precisa saber quanto da renda desse cliente já está comprometido, para não acabar gerando um desgaste e você ter que estar fazendo cobrança, e você ter que estar gerindo aí uma possível inadimplência, tá bom? Outra coisa também, gente, são fatores que eles podem influenciar aí a análise de crédito, que é o histórico de crédito dele, né? É um cliente que ele é mal pagador, é um cliente que ele só paga em atraso, é um cliente que tem um score baixíssimo. Eu vou querer fazer negócio com esse cliente? Eu pelo menos não sei você, mas se você quer fugir do problema, leve em consideração o histórico de cliente, tá bom? A situação financeira atual dele também conta muito. Se é um cliente que ele já chega para mim endividado, se ele já chega para mim contando que ele está com dificuldade financeira, então eu vou ser apenas mais um na lista dele. Então, normalmente, esse tipo de cliente também é muito arriscado estar fazendo negócio com esse cliente. Essa questão do endividamento é um ponto muito sério a ser analisado na concessão de crédito, tá? Ver também o perfil do cliente, né? A reputação do cliente em outras instituições e ver também qual é a finalidade do crédito que esse cliente quer. O crédito que ele quer para quê? É um capital de giro, é para ele estar investindo na atividade dele, é um investimento fixo, né? Para compra, sei lá, de equipamento, é para uma reforma. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí você me pergunta por que tem que saber o tipo desse investimento? Porque, de acordo com o tipo do investimento que ele vai fazer, os prazos de pagamento devem ser diferentes, os valores são diferentes, certo? A carência para estar iniciando o pagamento desse crédito é diferente. Então, tudo isso precisa ser analisado. E são coisas que a gente não pode deixar passar desapercebido, porque vai fazer uma diferença no momento do cliente pagar essa parcela. Às vezes ele pode ter uma dificuldade no pagamento da parcela,
apenas por não ter tido acesso ao crédito correto para ele naquele momento e as condições de pagamento da forma correta também, ok? Por isso é muito importante essa questão da análise do crédito. E aí, para finalizar, a gente pode fechar na questão de que precisa ser feito um cadastro completo, né? Um cadastro que você tenha conferido com a documentação, que você tenha de fato a certeza de que o cliente que você está lidando é aquele que você está com o documento em mãos, certo? Que a análise de crédito ela precisa ser uma análise abrangente, não apenas com aquilo que você está olhando ali, você precisa ter um histórico de cliente, você precisa saber se ele é um bom pagador, você precisa fazer uma entrevista, mesmo que uma entrevista rápida, mas precisa sim conversar com esse cliente, saber a finalidade do crédito, saber para que ele quer crédito, né? Saber a renda dele, se possível fazer um fluxo de caixa, para só a partir daí você ter o poder de decisão. E no poder de decisão, você não é obrigado a dizer sim a todo momento e para todo cliente. Se você julgou que não é viável fechar negócio com esse cliente, você tem toda a liberdade de dizer um não. Por quê? Porque quem tem o poder de tomar a decisão é aquele, né, cujo poder de emprestar ou vender ou de conceder certo tipo de serviço, né? Se o poder está em minhas mãos, eu posso dizer sim ou não. E para isso, para eu fazer essa análise, eu tomar essa decisão de forma segura, existe aí o cadastro e análise de crédito. Por isso a importância de um cadastro bem feito e de uma análise de crédito mais aprofundada, tá bom? Até o próximo vídeo, vamos continuar com esse assunto, é um assunto bem abrangente. Aqui é só a introdução. Peço que você aprofunde seu conhecimento com outros materiais, vídeos, podcast, livros sobre o tema, né? Não fique só por aqui, não. Conhecimento é um bem precioso e ninguém tira de você. É isso aí.